Clinton apronta mas ele botar um vídeo desse, cheio dessas notícias, pouco antes do dia que eu vou pregar, não é fácil, né? Porque ali você realmente se emociona, e você grita, e você chora. Mas foram grandes momentos, né? E essa é a grande notícia que vem, e que nós vamos ter essa oportunidade de refletir com ele. Hoje eu queria aproveitar aqui esse tempo e convidar os irmãos para a gente ler e a gente refletir um pouco sobre esse texto que está aí. Isaías capítulo 28, do versículo 23 até o 29, os versículos estão todos aí. E eu creio que a gente pode ler essa versão. Se alguém desejar uma Bíblia, como já é de costume, pode levantar suas 4 mãos. Mas estaremos lendo aqui na NVI, é a versão que a gente está utilizando. E eu vou pedir a vocês que a gente leia junto mesmo, para não ficar só eu lendo, tá bom? Podemos? Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim. Quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha nela ervilhaca e semeia cominho, ou lança nela do melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavaleiros. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Amém? Eu queria falar algumas coisas antes sobre esse texto aí. Essa é uma reflexão que eu entendo que ela precisaria de umas 3, talvez, ou mais, 3 ou mais momentos para a gente poder refletir, porque as coisas que decorrem desse texto, dessa revelação de Deus, desse pensamento que Deus compartilha conosco, eu sei que são várias. É um texto que, a partir daquilo que Deus há de nos permitir refletir aqui, coisas ficam na cabeça. É possível que a gente comece a fazer uma série de perguntas ou fique com algumas questões e, de fato, para tratar disso numa palestra, numa ocasião só, pode não ser possível, nem é a minha finalidade. Eu também não estou cantando o pastor indiretamente para me dar outras oportunidades, não, entendeu? É porque, de fato, diante daquilo que a gente há de juntos aqui, ouvir, pensar, certamente que coisas tendem a ficar na mente. Algumas questões, algumas perguntas, e aí isso, como é que fica? Mas, de qualquer maneira, vamos seguir adiante e eu gostaria também de dizer que esse é um texto da Bíblia, daqueles que existem vários na Bíblia parecidos. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, são aqueles textos que você olha e diz assim, isso está na Bíblia mesmo? Mas que texto esquisito. O que quer dizer um texto desse? Aí você começa a ler, aqui está uma das versões, que a gente usa a NVI aqui na Libertas, mas, de modo geral, a gente, como igreja evangélica, está acostumado com aquela versão do João Ferreira de Almeida. Vocês já leram esse texto com outras palavras um pouco diferentes, com uma versão um pouquinho diferente, mas, mesmo assim, passa-se por um texto desse. E o que fica na mente, muitas vezes, esse aí é desses tipos de texto que a gente tende a passar por ele e não lembra muito. Ou até se lembra, fica às vezes pensando, que interessante, o que quer dizer isso mesmo? Para que isso está na Bíblia? Não costuma ser uma palavra que fica ali na nossa memória, que está sendo ressaltada.
texto que parece estranho, parece esquisito, mas como tudo que é maravilhoso que vem de Deus, só parece mesmo. Então, essa palestra aqui, essa palavra, ela poderia ter vários nomes e não é muito fácil a gente dar um nome para um texto como esse, uma palavra como essa, porque aqui fala da glória de Deus. Eu quero ressaltar aqui, que Deus me permita isso, a glória de Deus. Ressaltar um mistério de Deus, um dos grandes mistérios de Deus, que é desse Deus escondido, desse Deus encoberto, que Deus é muitas vezes. E esse texto aqui, depois eu vou falar mais um pouquinho, ele inspira algumas outras lembranças da Bíblia. E a gente tem um videozinho aí para passar primeiro. Então, agora que você já leu, pelo menos já prestou atenção aqui nesse texto, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote e cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Olha, eu vou te contar, esse Benjamin é um gênio mesmo, esse cara, eu vou te contar. Esse vídeo foi um vídeo de autoria Benjamin César, e nós conversamos sobre isso muito rápido e ficou espetacular. Podia ter sido até mais tempo, a gente ficava vendo aqui. Mas, a partir desse texto, desse vídeo, e daquilo que a gente leu, eu queria fazer uma pergunta primeiro, é o seguinte: vocês viram agora esse vídeo, certo? Vocês viram Deus aí? Vocês viram Deus aí nesse vídeo? Claro, vocês vão dizer, claro que vimos, a beleza da natureza, aquela natureza linda, maravilhosa ali, Deus está ali, sem dúvida. Agora eu pergunto, se a gente passa um vídeo desse em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer país, em qualquer situação, em qualquer cultura, onde quer que seja, certamente todas as pessoas que vissem um vídeo como esse, ou até nós, dependendo da situação, a gente olharia para essas imagens e diria: olha Deus ali, que coisa maravilhosa, que vídeo de Deus, que isso deve ser coisa de crente. A gente teria uma impressão dessa, diante de um vídeo como esse? Será que, se a gente projetasse na rua, ou visse na televisão, imagens como essa nos fariam ter, e a qualquer pessoa faria ter, a evidente impressão de que isso aí é coisa feita pela igreja? É um tipo de vídeo que parece com algo assim propriamente cristão? O texto que nós lemos aqui, se a gente prestar atenção, ele é um texto em que Deus está descrevendo um processo de agricultura, um processo do lavrador, do agricultor que ara a terra, que lavra a terra, que semeia, que se utiliza de alguns instrumentos e vai semeando. E pegando essa palavra, esse vídeo, pegando esse texto, tudo aquilo que nós aqui já estamos pensando e vendo, me lembra um pouco aquele provérbio de Salomão, Provérbios 25, versículo 2, que é um provérbio que diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Esse é um provérbio para mim que ainda é um mistério, que é um desses provérbios instigantes, que me deixa pensando e tentando entender um pouco
Por que é que a glória de Deus é encobrir as coisas? Eu acho que um pouquinho disso eu já consegui perceber ao longo do tempo. A gente vai pensando sobre isso, mas eu colocaria este versículo de Provérbios 25:2 quase que como um título para isso que nós estamos tratando aqui. E por isso eu chamaria de a glória de Deus ou a glória do Deus encoberto. Porque a glória de Deus, como diz naquela palavra, é encobrir as coisas. E quando a gente lê um texto como esse que nós acabamos de ver, veja bem, Deus começa dizendo, lá no versículo 23, para que as pessoas o ouçam, escutem a sua voz e prestem atenção ao que ele vai dizer. Ele começa esse texto com uma chamada. Ele está chamando todo mundo, presta atenção aqui, ouve aqui, ouçam o que eu vou dizer. E Deus, que nunca fala bobagem, nunca joga conversa fora, nenhuma palavra de Deus cai por terra, nenhuma palavra de Deus é inútil, nenhuma palavra de Deus é maldada, é mal feita, eu não devia ter sido falada. Esse Deus faz uma chamada especial para os seus ouvintes através do seu profeta nesse momento. E quando ele faz essa chamada, ele começa a descrever o que a gente leu. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, é isso que ele faz o tempo todo? É só isso? Ele só fica abrindo sulcos na terra, gradeando o solo. Depois de nivelar o solo, ele não semeia o endro, não espalha as sementes do cominho. Tem aquelas imagenzinhas aí? Olha só. Olha um agricultor arando a terra. São várias imagens que a gente vê o agricultor com os seus animaizinhos de ajuda, uma maquininha ali, um instrumento que ele usa atrás, os cavalos vão na frente, e aquele instrumento vai abrindo sulcos na terra, ele vai arando. A gente pode olhar isso aqui, será que a gente olha isso aqui, e todos nós, em toda e qualquer situação, quem quer que seja no mundo, pasma e diz, eu estou vendo a glória de Deus? Tem as outras? Olha só, aqui nós estamos vendo o endro, nós estamos vendo o cominho, nós estamos vendo a cevada, nós estamos vendo, aí vem as traduções, né, o que essa tradução chamou de ervilhaca, que ali é o endro. Em outras traduções nós vamos ver palavras diferentes. Nós estamos vendo o trigo duro, que é chamado de espelta em alguns lugares. Nós estamos vendo aqui as sementes que Deus cita nesses versículos lá, a partir do versículo 25. Ele vai falar do endro, do cominho, do trigo, da cevada, do trigo duro. Ele vai falar também que não se passa a trilha o tempo todo por cima. Ali são os aparelhos de trilhar. Fotos bem antigas, inclusive, que eu peguei de propósito, porque esse texto aqui não é um texto dos dias de hoje, da sociedade, da tecnologia, de instrumentos moderníssimos. Esse texto é um texto de um tempo em que o ser humano era essencialmente agrícola, pecuarista, ele não tinha quase que recursos. E aqui tem uma imagem que nos lembra um pouco essas épocas. Ali estão instrumentos de trilhar. E aqui está dizendo, quando a gente vem para o versículo 27, que não se debulha o endro com trilhadeira. E sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Aqui está um carro que está passando com a sua roda. E quando este carro e outros carros de arar ou de auxiliar o agricultor no seu processo passam, eles não estão apenas olhando ou jogando uma aguinha. A própria roda faz um trabalho também sobre sementes e sobre alguns dos elementos que estão no chão. E a gente vê Deus dizendo assim, sobre o cominho não se faz passar roda de carro, tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. Aqui, ó, essa turma jovem, eu não estou aí no meio não, tá? Não sou nenhum desses. Mas ali está o pessoal, lá, com a vara, com um pedaço de pau, eles estão debulhando. Essa imagem, inclusive, onde você acha na internet, fala, é de uma família, que eu esqueci o nome, debulhando o trigo. Esta é uma ação de debulha. Então, nós estamos vendo aqui Deus nos descrever um processo disso que nós estamos realizando. E Deus fica perguntando assim, vem cá, o agricultor faz isso o tempo todo? Ele não faz aquilo também? E aquilo outro não é assim? E daquele jeito não é assado? Não, presta atenção, não é sempre assim, não é sempre assado.
Deus vai descrevendo esse maravilhoso processo de se arar uma terra, esse maravilhoso processo de se cuidar de sementes, esse processo tão simples e corriqueiro de se escolher sementes, plantar e de se utilizar a técnica correta para que os cultivos sejam feitos apropriadamente. E lá no versículo 26, ele faz a sua primeira afirmação, depois dessas diversas perguntas, quando ele diz: o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Aqui é uma foto que mostra que o pão, versículo 28, é preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Aí você tem alguém moendo o cereal para fazer o pão. São coisas que Deus... são coisas que nós podemos fazer, que muitas pessoas conhecem, que muitas pessoas fazem, que outras várias não têm a menor ideia de como é que é isso, mas é o dia a dia, é uma coisa comum. E aqui está descrito esse processo da parte de Deus, como tantas outras coisas, e a gente fica olhando, mas que interessante. E Deus diz: olha, vocês viram tudo isso? Pensa no agricultor que faz essas coisas, pensa em quem realiza esses processos. Eles estão fazendo com uma série de técnicas, de detalhes, de cuidados, porque se não for feito daquele jeito, não dá certo. Se você escolher a maneira correta, não vai dar o resultado final, a colheita não vai ser correta. O que deveria acontecer não ocorre. E aí ele diz: o seu Deus o instrui, ele ensina o caminho. Aí ele vem para a parte final do versículo 27 até o 28, quando ele vai falar mais uma vez de coisas que nós já vimos. Quando ele fala: é preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo. Sobre esse aqui, aquelas rodas e a trilhadeira já tem que passar. Mas os seus cavalos não o trituram. E aí ele conclui dizendo: isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. E aqui eu queria dizer para você o seguinte: a gente viu aqui alguns exemplos, nós lemos um texto, vocês estão me ouvindo aqui falar. Em tudo isso, eu pergunto: qual é o processo propriamente espiritual, ou essencialmente eclesiástico, ou eclesiológico que nós vimos aqui, nisso que Deus está descrevendo? Nós vimos Deus descrever aqui, nesse momento, nesse trecho de Isaías, alguma coisa que se pareça propriamente com uma ação da igreja, com uma evangelização, ou com uma oração para o fogo descer, com uma escola dominical, com uma pregação, com um louvor, alguma coisa do tipo. Na verdade, nós vimos Deus descrever um processo de trabalho, um processo de cuidado, de cultivo da natureza, da preparação do alimento, pura e simplesmente. E, no entanto, justamente no meio desse processo tão simples, aparentemente tão elementar, tão coisa do dia a dia, tão coisa desse mundo, coisa da terra, coisa daqui, Deus diz: olha, quem está ensinando para esses homens o que fazer, quem está ensinando para esses agricultores por que é que eles fazem tudo isso, por que eles separam as sementes desse jeito, por que é necessário se utilizar de instrumentos diferentes, por que ele não fica o tempo todo só abrindo sulcos na terra e depois desfazendo aqueles tufos de terra que se formam? Por que é que ele usa uma técnica para uma semente e outra para outra? Quem, na verdade, está instruindo esse homem, essa mulher, esse grupo, essas famílias, essas gerações, sou eu. E ele ainda diz: o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. E lá no último versículo, isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos, magnífico em sabedoria. E com isso eu queria colocar para você, meu irmão, o seguinte: o que é a presença de Deus? Como é que se percebe a presença de Deus? Onde está a presença de Deus? Porque muitas vezes, como cristãos, a gente, principalmente nós que somos da igreja,
e que caminhamos com Jesus, quando Ele toca o nosso coração, quando a gente descobre essa maravilha da redenção e da existência do Senhor Jesus, nós temos uma transformação de vida que é forte, que é poderosa, seja de maneira rápida, instantânea ou com o passar do tempo. A nossa vida com Jesus, a nossa vida cristã, é uma vida que nos leva continuamente a experiências com Deus e a muitas mudanças e transformações. E a gente passa a olhar todas as coisas em busca de Deus, em busca do espiritual, em busca da palavra dele, em busca da revelação, em busca da consciência, em busca de entendermos o que Deus está nos dizendo, em busca de podermos tocar em Deus como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou em Jesus, em busca de querermos ver, em busca de querermos saber de Deus o tempo todo em todas as coisas. Nós somos levados, impulsionados pelo Espírito Santo a isso. No entanto, a presença de Deus, ela vai muito além dessa própria percepção que nós temos. Nós temos aqui um exemplo simples, existem outros na Bíblia em que Deus nos faz uma revelação que eu acho espetacular. Ele descortina um mistério genial desse Deus que é explícito, como ele mesmo diz em Romanos, que por todas as coisas criadas se percebe a glória de Deus e a sua divindade, porque as próprias coisas falam e testemunham dele, mas esse mesmo Deus explícito, enorme, indescritível, mágico, misterioso, que pode ser conhecido conforme a próxima série de palestras, a grande notícia, e tudo que se tem refletido aqui e pelas igrejas de Jesus afora, também é um Deus misterioso, é um Deus oculto, é um Deus surpreendente, é um Deus que se esconde ou parece escondido, porque ele acaba de nos mostrar aqui que no pensamento do agricultor, na compreensão da técnica de se arar a terra, na maneira correta de se fazer o trabalho para que aquela semeadura gere uma colheita e ali haja mantimento, haja pão e haja o resultado esperado, que no simples entendimento de como é que você deve fazer alguma coisa corretamente, está Ele. Ele é a fonte do conhecimento do agricultor mais simples. Ele é a fonte de todo e qualquer verdadeiro conselho, de toda e qualquer boa sabedoria, de toda e qualquer compreensão correta. É dele que provém o mais simples dos entendimentos. Se aquele entendimento é apropriado, se aquele entendimento é correto, aquele entendimento provém dele. Agora eu pergunto para vocês, nesse texto que a gente leu aqui, está escrito em algum lugar que ele diz, o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Isso vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria, porque estes que estão sendo descritos como os agricultores, os plantadores, os aradores e etc., são crentes? Ou eram do povo judeu? Esse texto aqui é um texto, então, que tudo que a gente leu só tem validade porque Deus está falando para pessoas que creem nele, que o conhecem? Não é o que o texto nos permite entender. Se a gente quiser concluir isso, vai concluir por nossa conta. É alguma teologia que nós vamos ter que fazer uma ginástica para acreditar nisso, porque o que está escrito aqui parece até um pouco com uma notícia de revista, de Globo Rural, ou de alguma revista especializada. Aqui está se falando simplesmente como é que você pode fazer um processo rural de aragem. Qual é a maneira apropriada? Mas Deus está dizendo, olha, quem deu toda essa sabedoria e essa capacidade para esses que estão fazendo, fui eu. Sou eu que estou na origem disso. Sou eu que estou na base de todo esse conhecimento. Não fosse eu, eles não saberiam fazer nada disso. Vocês devem lembrar que tem uma ocasião lá no deserto em que Deus revela o tabernáculo para Moisés, ele dá uma série de formas que devem ser construídas, uma série de coisas que devem ser feitas. E a Bíblia diz que Deus levanta 2 homens, eu não me lembro exatamente o nome deles, mas acho que um deles se chama Oliabe, o outro eu não lembro exatamente, e que a própria Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus encheu esses homens de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de toda a habilidade, de toda a técnica para fazer aquelas obras, para fazer uma tenda, para fazer as esculturas que foram feitas,
para preparar as cordas que iam amarrar, para fazer a tintura. E aí o povo começa a levar uma série de coisas para esses homens, e esses homens trabalham com arte, trabalham com habilidade, e conseguem fazer o que hoje diversos tecelões pelo planeta fazem, conseguem fazer aquilo que hoje você tem máquinas industriais para fazer, e não são só crentes, cristãos, pessoas que conhecem Jesus, que fazem, qualquer pessoa faz por aí. A partir disso, eu queria trazer uma primeira conclusão que está lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 17. Porque em Tiago 1,17 está escrito que todo dom perfeito, toda boa dádiva, procede lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Ora, nós vimos aqui que a coisa mais simples, mais básica, mais aparentemente desse mundo elementar, se ela é pensada e entendida corretamente, ela não vem do nada. Ela não tem uma origem meramente humana. Ela não é coisa de coisa nenhuma. Mas, na verdade, Deus se apresenta como o grande autor de toda essa inspiração, como a grande fonte de todo esse conhecimento, o mais que a gente consideraria tolo ou bobo, ou coisa que qualquer um pode saber, pois é o seu Deus que o instrui. É o Senhor dos exércitos, que é a fonte de todo esse conselho e de toda essa sabedoria. E quando ele fala ainda por cima, nesse quadro aqui que a gente viu, ele diz o seu Deus. Veja que ele declara que ele é o Deus daqueles que estão fazendo tudo isso. E aí você vai dizer, exatamente por causa disso que ele só está falando para crente. Não é isso que ele está falando. Deus não somente neste lugar, como em vários outros lugares na Bíblia, deixa muito claro que só tem um Deus, que é o Deus de todos, e que é Ele. E Deus, Ele é muito mais Deus do que a gente, de modo geral, imagina, e às vezes até como cristãos na igreja, a gente pode criar alguns clichês, alguns ranços, de passar a entender as coisas de um jeito muito nosso. A gente começa a falar igrejês, a gente começa a pensar muito igrejês. Eu não vou dizer que isso é ruim, não. A gente adquire novas maneiras de pensar e entender que são sempre boas e a gente deve buscar cada vez pensar melhor. Mas só que às vezes a gente fica dentro de uma esfera limitada e a gente acaba limitando Deus com até os acréscimos de entendimento que Ele nos dá, e a gente passa a achar que Deus só está falando igrejês também aqui na Bíblia, e não é verdade. Quando Ele diz o seu Deus o instrui, Ele está dizendo que quem dá a qualquer ser humano desse mundo a capacidade de entender o que entende, de compreender o que compreende, de acertar os caminhos, de acertar as hipóteses, de pensar em alguma coisa válida, de chegar a uma conclusão correta, é Ele. Compreenda essa pessoa ou não, que é Ele que está fazendo isso, e Ele deixa claro, é o seu Deus que está dando instrução para Ele. O Senhor dos exércitos é a fonte disso tudo. Todo esse conselho, toda essa sabedoria vem de Deus. E aí, modernamente, pensando nesses assuntos, eu mudaria um pouquinho esse texto, e para os dias de hoje, eu pensaria nos grandes tratados de ciência. Eu pensaria nos livros, nas revistas científicas. Eu pensaria numa pessoa como essa, por exemplo. Vocês lembram dele? Não sou eu amanhã, mas quem sabe, de repente, até a capacidade, o cabelo também seria uma boa, o bigode não precisa. Mas, eis aqui, ali atrás, inclusive, a gente vê algumas coisinhas, né, que tem a ver com esse cidadão. A grande conclusão a qual ele chegou aqui, talvez para vocês seja muito fácil entender isso. Eu acredito até que deve ser. Para mim é um pouquinho complicado. Essa é a equação da teoria da relatividade, onde Einstein concluiu que E é igual a mc2. Depois vocês perguntam para o Juane, que está aqui, ou perguntam para o Benjamin, que fez o que quer dizer isso. Eu não sei direito, eu só sei que isso se tornou famoso. E vocês estão vendo ali, uma série de cálculos e de pensamentos através dos quais se chega a uma conclusão como essa, e esta conclusão mudou o mundo em que nós vivemos, a famosa teoria da relatividade. Antes disso, nós tivemos a física newtoniana e uma série de outras descobertas que vão ocorrendo. Nos dias de hoje, eu escreveria esse texto, ou pensaria que Deus estaria escrevendo esse texto, citando,
por acaso, quando o físico calcula isso, calcula aquilo, ou quando o geólogo pega uma rocha e ele entende que ela é feita desse mineral ou daquele, ou que o processo de produção de combustível é assim assado, ele faz sempre pelo mesmo caminho, ele ignora isso, ele ignora aquilo. Não. E eu ouço Deus dizendo, porque o seu Deus o instrui. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho, magnífico em sabedoria. Quando os médicos vão tratar do nosso corpo, quando os farmacêuticos produzem os remédios que hoje, graças a Deus, nos curam como nunca houve remédios que curassem tanto na história da humanidade, até onde a gente sabe. Tem muita gente suando, tem muita gente estudando, tem muita gente compreendendo muitas coisas. A ciência nunca foi tão grande, nunca foi tão ampliada, nunca o ser humano teve tanto conhecimento e, no entanto, o homem é capaz de achar, e às vezes até a igreja acha, que tudo isso é, de alguma maneira, oposto a Deus. Que não se pode crer em Deus, não se pode ter fé e, ao mesmo tempo, se chegar a uma conclusão como essa. Não se pode ser cristão, acreditar na Bíblia e, ao mesmo tempo, se ser capaz de produzir coisas parecidas. E um texto como esse me diz que não há nada mais diferente, oposto ao que Deus está nos ensinando do que isso. Porque, na verdade, quem foi que deu a esse homem ou a esses homens a capacidade de acertar esse arado? De não ficar o tempo todo só martelando em cima do abrir sulcos na terra, mas de começar a semear ideias, hipóteses. Quem foi que deu a esses homens a capacidade de pegar suas primeiras equações e não ficar o tempo todo passando a roda da insistência de um pensamento errado por cima dela, mas pegar uma vara e sacudir, gerar outras equações diferentes e se chegar ao caminho final e à dedução que tanto auxiliou e até hoje auxilia aquilo que se pode fazer. Quem é que dá conhecimento ao geógrafo do que é a Terra, de como é que ela funciona, que conseguiu ensinar o astrônomo que a Terra é um planeta esférico, mais ou menos, que está girando no universo, não é o céu que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em volta do Sol. Copérnico, né, que chegou à teoria do heliocentrismo, e que, no entanto, nessas épocas, quando esse conhecimento foi descoberto, isso era considerado heresia, isso era considerado um absurdo, porque, na verdade, a Bíblia dizia que o Sol saía do seu aposento e ele ficava girando em torno da Terra, lá no Salmo 19, como é que pode? E, no entanto, hoje, nós estamos aqui e nenhum desses conhecimentos em nada abalou a verdade do Evangelho e a nossa fé. Agora, quem foi que conduziu todas essas pessoas a chegar a essas conclusões? Quem é que os instruiu? De onde vem todo esse conselho? De onde vem toda essa sabedoria? Isso não vem do nada. Isso não vem pura e simplesmente da vontade humana. Isso não vem apenas de intuição, isso não vem apenas de uma capacidade humana destituída de Deus, muito pelo contrário. Tudo isso só existe porque a origem disso tudo é aquele que ali no oculto, de alguma forma encoberta, no meio aí da vida do dia a dia, sem que a gente consiga discernir muitas vezes a sua presença, ele está lá cutucando, ensinando, mostrando, revelando coisas verdadeiras e úteis que vêm do seu entendimento pleno para qualquer pessoa. Conheça a ele essa pessoa ou não. Ou só existem médicos, físicos, matemáticos, geólogos, geógrafos, linguistas, advogados, historiadores, crentes. Só existem profissionais crentes. Eu poderia colocar aqui a receita de um bolo. Coloque 2 colheres disso, uma medida de açúcar assim, creme de leite, papapá. Uma receita que a dona de casa se utiliza. Eu vejo essa receita aqui, nesse mesmo texto, Deus dizendo, quem é que ensina a dona de casa a juntar as medidas corretas de sal e de açúcar para produzir aquela comida que ela faz no final e que dá certo, que não dá dor de barriga em ninguém? O Senhor, seu Deus, a instrui. É dele que vem
todo esse conselho e essa magnífica sabedoria. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, quero refletir aqui com você, que a presença de Deus é muito maior do que a gente imagina. Deus é muito mais presente em todas as coisas, nas nossas vidas, na vida, no universo que Ele criou, nessa terra, em tudo aquilo que se faz, mas Ele é muito mais presente, Ele é muito mais Deus do que a gente, de modo geral, imagina. Ele não é somente o Deus que se apresenta de formas eminentemente espirituais, de forma única e exclusivamente cristã, apenas de maneiras angelicais ou sobrenaturais. Ele é o Deus que está sustentando nas suas mãos e pela palavra do seu poder um planeta, uma humanidade, seres vivos, coisas não vivas e um universo que hoje o homem entende um pouquinho, mas que muito antes do homem ser capaz de entender, foi criado por Ele, bolado por Ele, tornado realidade por Ele, e é Ele quem sustenta essas leis fixas, como Ele mesmo fala em alguns lugares, em Salmos, em outros lugares da Bíblia, através dos profetas. É Ele quem é o autor de toda essa verdade, de todo esse conhecimento, que o mais ignorante dos homens pode ter, que o mais incrédulo dos homens pode ter. Lembre que quando eu perguntei há pouco, se esse texto que a gente leu de Isaías, Deus estava falando para alguém judeu ou para um crente, eu fui categórico e eu volto a afirmar, não. Deus não estava falando só para um judeu e nem só para um crente, Deus estava falando daquilo que acontece todos os dias por aí. Agora, eu quero deixar claro também que com isso, eu não estou querendo dizer que qualquer pensamento que se passa pela nossa cabeça, qualquer ideia que venha do nosso coração e que dê um resultado apropriado, ou que nos pareça correto, seja alguma coisa que obrigatoriamente vem de Deus, seja alguma coisa que procede de Deus, e com isso você vai concluir que o seu pensamento, então, é Deus falando, que a sua ideia é Deus necessariamente te conduzindo, ou que quando a gente observar as pessoas pensando e agindo por aí, Deus está agindo nelas do mesmo jeito que age em nós, e aí começam a saltar um monte de perguntas, mas e isso? Mas e aquilo? Mas aquilo outro? Eu não estou querendo dizer isso. De fato, em todo verdadeiro conhecimento, em todo bom aproveitamento daquilo que se conhece, em toda ação apropriada, correta, está o Senhor. Agora veja bem, olha para esse quadro mesmo aí. Todos esses cálculos, inclusive a conclusão principal que está no meio. É boa ou ruim? Podem falar, não sou só eu não. Isso aí é bom ou ruim? Alguém já arriscou que é bom, pelo menos alguém deu uma opinião. E a gente poderia pensar em outras coisas que poderiam aparecer aqui também, a gente poderia ver uma série de coisas. Veja bem, isso aqui pode ser bom. A capacidade de entender isso é boa. Agora, se isso aqui vai ser bom ou ruim, depende de em que cabeça isso está. Depende do uso que isso vai ser feito. Porque uma teoria como essa pode ser usada para se criarem instrumentos, para se compreenderem coisas que se podem fazer para o bem ou para se fazer uma bomba atômica, para se destruir, para se matar pessoas, ou para se construir alguma coisa que possa gerar resultados negativos. Da mesma forma, quando Deus está descrevendo esses agricultores aqui de Isaías, Ele não está falando se depois de arar a terra aquele tempo todo, depois daquele dia de trabalho, se esses homens vão direto para a reunião da Libertas que tinha ali, ou de uma igreja que eles frequentam, ou se eles vão orar, ou se eles são tementes a Deus. Ele não fala isso. É possível que esses mesmos agricultores que estiveram trabalhando essa terra, depois que acabaram de trabalhar, se dirijam à primeira birosca do local e comecem a se embebedar. O texto não está mencionando isso. É possível que depois de todo esse trabalho bem feito, corretamente feito, alguns desses homens aqui, ao longo da realidade da história e dos lugares, tenham ido se envolver com prostitutas, ou tenham ido para casa e tenham maltratado sua família, ou tenham pego o dinheiro que ganharam e tenham desperdiçado
das piores maneiras possíveis, sim, mas isso invalida o fato de que existem coisas que até este homem, talvez o pior dos homens, saiba fazer e que vem de Deus? Não. Na verdade, esse é um grande problema que o pecado trouxe para a humanidade. Porque antes do ser humano pecar, Deus deu um mandamento para Adão. Vocês lembram? O que Deus disse para Adão? De toda árvore do jardim comerás livremente. Só não come daquela ali. Naquele momento, Deus disse, olha, tudo o que você quiser pensar, desejar, almejar, e que não seja naquela direção, pode fazer à vontade. Faz. Por quê? Porque este homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que ele podia querer, desejar, pensar, imaginar e realizar, já tinha a chancela divina. Já tinha a graça de Deus o impulsionando e sendo a própria origem da sua vontade. As vontades humanas vinham de Deus, o pensamento humano vinha de Deus, mas a possibilidade de alguma coisa diferente acontecer existia. E justamente isso, aquele homem e aquela mulher tacanha lá, tacanha que nem nós, infelizmente, porque a gente não é melhor do que eles, resolveram fazer. Mas até então, havia liberdade. Pode fazer o que você quiser. Porque naquilo que o homem quisesse e desejasse, já estava a vontade de Deus. A partir do pecado, tem um versículo lá do livro de Eclesiastes que diz assim: o sábio conhece o tempo e o modo, porque existe tempo e modo para se fazer todas as coisas, porque grande é o mal que pesa sobre os homens. Hoje, não é qualquer coisa que a gente queira fazer, que a gente pense, que a gente sinta vontade de realizar, que a gente pode ir fazendo porque está tudo ok. Hoje, existe tempo e modo certos para fazer cada coisa. É algo como andar pisando em ovos, quando antes a gente podia correr. E a gente sabia que a gente não ia se machucar. Hoje o andar é cauteloso, porque a gente pode pisar em espinhos, em pregos, afundar, cair num precipício, chutar alguém, empurrar alguém onde não se deve. Houve época em que tudo aquilo que poderia proceder do coração do homem, da mente, da ciência, da arte humana, já tinha o crivo de Deus. Hoje essas coisas estão misturadas. O bem e o mal são coisas que não se misturam como óleo e água, mas eles estão dentro de um mesmo recipiente, nós. E era exatamente isso que Deus não queria, essa mistura de coisas que são inconciliáveis, como a luz e as trevas. Hoje, como é que se discerne essa presença de Deus? Como é que hoje a gente sabe se um pensamento, uma vontade, uma direção é de Deus ou não é? Hoje existe um trabalho. Hoje a gente tem que arar. Hoje a gente vai ter que suar. Hoje a gente vai ter que derramar o suor do rosto para poder comer do pão. Tanto aquele que alimenta a barriga, como o pão que vem do céu. Não se sabe a vontade de Deus e não se percebe isso assim. Ah, eu acordei, já sei tudo que Deus quer, eu dormi, já sei tudo que Deus quer, eu estou vivendo, já sei tudo que Deus quer. Não é assim. Se alguém é assim, e se é para valer, glórias a Deus por esse irmão anjo, por essa exceção. Mas, na verdade, não é assim o nosso dia a dia. Hoje em dia, a gente precisa pedir a Deus, Deus, me dá discernimento. Deus, de tudo isso que está me vindo à mente, ao coração, o que é conselho seu? O que de fato vem do Senhor? O que não é? O que tem a ver com a sua vontade? O que não tem? E, além de saber, a gente ainda tem que ser honesto e dizer, Deus, me dá poder e vontade de fazer a sua vontade, porque eu sou capaz até de saber o que é a sua vontade e não fazer. Existe uma palavra que diz que Deus criou todas as coisas lá em Gênesis 1:31 e que tudo o que procedia dele era muito bom. Essa realidade continua. Tudo o que procede de Deus é bom e tudo o que procede de Deus é muito bom. Só que a grande questão hoje é saber onde é o caminho do Senhor. Para o que o Senhor está me direcionando. O que vem dele e aproveitar. E essa reflexão tem a finalidade de dizer para você o seguinte também, meu irmão. É possível que Deus fale com você muito mais do que você pensa. Com você e comigo.
É possível que Deus fale conosco muito mais do que nós imaginamos. A gente, às vezes, fica penando, sofrendo em oração, tempos e tempos e tempos para buscar respostas de Deus. E eu me lembro de uma vez que eu estava comentando com a Leila alguma coisa sobre as minhas dúvidas, os meus questionamentos, as coisas que eu queria, que eu pretendia, as dificuldades de entender, e ela me disse o seguinte: olha, Deus já está falando com você há muito tempo, Ele já te deu ideias, pensamentos, você já tem percepções, só que você é que fica confuso e não age. Pum, aquilo me deu um alerta. Eu já conhecia esse texto, já tinha pensado nisso quantas vezes, mas naquele momento em que ela falou isso despertou e ficou uma coisa bonita, que até hoje me acompanha de alguma maneira, porque ali eu pude entender de uma forma muito mais encarnada um ensino como esse, em perceber como muitas vezes eu já tenho a resposta. Eu estou orando, eu estou buscando a vontade de Deus, eu estou lendo a palavra dEle, eu estou em busca dEle, eu venho à comunhão da igreja, eu estou no meio dos irmãos, eu estou ouvindo o aconselhamento, e estou buscando de todas as maneiras que eu consigo, que eu entendo, e Deus ainda me quebra o galho e me dá uma opção de coisa que eu nem entendo. E a minha mente está aí, meu pensamento, meu coração, minhas vontades, e às vezes eu fico ali num monte de dúvidas ou de incertezas, e quantas vezes as respostas já estão aqui dentro, naquele pensamento que eu tive, naquela vontade que brotou, naquele sonho que aconteceu, naquele caminho que eu encontrei para realizar uma coisa que eu pretendia, na solução que me veio à mente, e às vezes vem 10 soluções. Em tudo isso Deus pode já estar falando, porque é o Senhor que me instrui, que instrui a você. É da parte do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria, que vem isso tudo. Eu creio que a grande conclusão aqui do que eu quero chegar é: Deus está presente. E Deus pode estar muito mais presente nas nossas vidas do que a gente muitas vezes dimensiona, do que a gente muitas vezes imagina. Deus está presente na vida do homem comum, que nem o conhece. Há um versículo no livro de Malaquias, quando Deus está repreendendo Israel, dizendo: vem cá, vocês me trazem qualquer tipo de animal, qualquer tipo de oferta, vocês me trazem o cego, vocês me trazem de má vontade, vocês me apresentam o que há de pior aí para vocês, apresenta para o seu governador para ver se ele vai aceitar. E aí Deus diz assim: porque eu sou Deus, o Senhor, eu sou grande em toda a terra, o meu nome é honrado em todo o planeta, em toda a terra. A adoração e honra a mim. No momento em que o povo de Deus era o povo de Israel, e em tese todos os outros eram gentios que não conheciam a Deus, por que Deus fala isso? Porque Deus é muito mais do que a gente imagina. E Ele não está restrito somente às maravilhosas formas de adoração e de relacionamento com Ele que Ele nos revela a partir do momento em que Ele entra no nosso coração e que a gente entende. Sim, são maravilhosas, mas não são as únicas. Deus está presente, às vezes, ali no colega de trabalho, através dele, sendo um veículo para comunicar alguma coisa que, se a gente tiver o ouvido atento, o coração perceptível, a mente iluminada, a gente capta e a gente vai dizer: caramba, Deus falou comigo e foi através daquela pessoa. E ela mesma não percebe quantas vezes que foi um instrumento de Deus, e não apenas um instrumento de Deus, o seu Deus está ali a instruindo e dando a ela aquele conhecimento verdadeiro, mas que infelizmente nem sempre é acompanhado da verdadeira compreensão, da plena compreensão. Vamos lembrar que lá na carta de Timóteo, tem um trechinho logo no início, quando diz assim, que a vontade de Deus é que todos creiam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está escrito ali porque conhecer a verdade não somos só nós que conhecemos. O mundo conhece verdades, ainda que em parte, retalhadamente, ainda que mínimas, ainda que verdades misturadas com mentiras. A nós é dado conhecer a plenitude da verdade. Isso não significa que nós conhecemos a verdade toda, mas quando nós recebemos o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e que nele está a vida, a redenção, ele é a grande notícia, e que é nele que se encontra a vida eterna e todo o caminho que devemos seguir,
nós já recebemos a plenitude da verdade. Nós não precisamos de nenhum conhecimento adicional. A partir desse conhecimento é que nós vamos entendendo os detalhes e a infinitude dessa verdade. Mas a plenitude nós já alcançamos. Existem muitas verdades espalhadas por aí, na mente de pessoas que, quando concluem as coisas, no entanto, concluem de forma torta. Lá no Salmo 53, versículo 1, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Pode ser que alguns desses agricultores aqui de Isaías, ao longo da história, estivessem arando, instruídos pelo Senhor, como ele diz, tendo exatamente essa crença no seu coração, não há Deus. Eu estou aqui fazendo isso tudo porque o meu Deus sou eu mesmo. Ou como aquele homem lá do Evangelho de Lucas, que olha e diz: o que eu vou fazer? Eu estou com uma produção muito grande, já sei, vou derrubar meus celeiros, construir um novo, botar tudo que eu ganhei lá dentro. Ele faz isso quando ele vê toda a sua riqueza armazenada, ele diz: minha alma, agora come, bebe e regala-te, que você tem para a vida toda. E Deus diz lá do céu: louco, hoje mesmo pedirão conta da tua alma, e tudo que você fez e juntou vai ficar para quem? No entanto, quem ensinou aquele homem os processos que geraram a própria riqueza e a abundância dele, está aqui. Foi o Deus dele, mas que ele não sabia, nem que existia, nem que era Deus dele. Foi o Senhor dos exércitos, o autor do verdadeiro entendimento, mas ele não percebeu. A própria tensão entre ser cristão, ter fé, e a ciência e o conhecimento humano, na verdade é uma tensão falsa. É mais um dos enganos da carne, do desentendimento humano, do diabo, das forças espirituais do mal. Não passa de mais um véu, uma ignorância. Porque tudo aquilo que existe de conhecimento por aí e que é verdadeiro, procede do Senhor dos Exércitos. Agora, a quantas conclusões erradas os homens chegam só porque têm um pouco de conhecimento que o seu Deus deu para eles e os instruiu? Há muitas. Se dependesse do conhecimento, toda a humanidade tinha que ser cristã, porque existe muito conhecimento espalhado, mas isso, infelizmente, não é assim. O nosso Deus está muito mais presente do que a gente imagina. Aquelas perguntinhas estão aí? Não, né? Pois bem, o que eu quero deixar hoje aqui com vocês é: como é que é a presença de Deus para você? Como é que nós percebemos a presença de Deus na nossa vida? Como é que a gente percebe a presença de Deus nas coisas corriqueiras e simples do dia a dia? Como é que é essa relação com Deus e esse entendimento de que Ele é o autor de tudo que há de bom e verdadeiro, mesmo quando não se percebe? O nosso Deus é grande em conselho, maravilhoso em sabedoria, como aqui está colocado, e de tal maneira que Ele é capaz de estar agindo em toda a terra e até a gente não perceber. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê cada vez mais entendimento na simplicidade que temos, na total dependência dEle que temos, para compreender o que Ele faz através de nós. Pedir a Ele discernimento, para a gente conseguir saber quando Ele está falando conosco e nos direcionando através daquilo que está na nossa alma, os pensamentos, as ideias, as soluções, para a gente saber o que é dele e ali é o caminho a seguir, o que não é, o que é engano, e para deixar para lá. O nosso Deus é o Senhor de todos, de todas as coisas, de todo o universo, e é só nele que existe verdade, conhecimento, sabedoria, a palavra que dá vida e que orienta, e o amor que ressuscita e que torna todas as coisas plenas.